No Amazonas, diferentemente da canção, as águas não são somente de março. Elas acontecem o ano inteiro. Mas, infelizmente, e especialmente neste março, no dia 12, uma tragédia se abateu sobre a nossa cidade de Manaus. E ela é uma tragédia que, infelizmente, seria evitada ou evitável, porque ela trata da repetição daquilo que já vem acontecendo no Brasil inteiro, inclusive no nosso próprio Amazonas. Se trata do problema das ocupações irregulares e da atuação do poder público para poder enfrentar situações como as que ocorreram nesse dia 12. Esse é o tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho e hoje o canal conta com a participação de um amigo. Hoje quem está comigo aqui é Roger Queiroz. Roger, se apresenta para o pessoal. Roger Moreira, defensor público também, da especializada de Direitos Humanos. Maravilha, então. Roger está comigo aqui até porque a temática que a gente vai tratar hoje tem tudo a ver com a situação de direitos humanos, além de direitos coletivos, que é a minha especialidade. Mas ele está comigo por outro motivo também. Hoje de manhã nós estivemos lá no Residencial Viver Melhor, estávamos lá desde 8 horas da manhã, viemos direto para cá para tratar sobre uma situação que eu já discuti aqui no canal, que é a situação referente à política do Minha Casa Minha Vida e os impactos que isso tem gerado. Há uma audiência pública, uma audiência prevista para os próximos dias e a contextualização e o levantamento com a população é extremamente importante, correto, Roger? Perfeito. E como defensores, a gente precisa ter essa presença junto à comunidade. O defensor público não pode ser aquela pessoa que fica só atrás de uma mesa, atrás de um computador, dentro de um gabinete, no ar-condicionado. O trabalho da defensoria ele é essencialmente estar com o povo, ao lado do povo. Maravilha, então. E por que isso? Porque a necessidade de comunicação para a população, principalmente daquele que é beneficiário de nossas atuações, ela precisa acontecer da forma mais transparente possível, mais clara. Então, educação em direitos, esse canal, por exemplo, é essencial para a nossa própria atuação. Mas, sobre a atuação do Viver Melhor e da política de moradia, nós vamos tratar mais ao final e explicar de acordo com a temática de hoje. Porque o tema de hoje, de acordo com o que está no título, é a amnésia do céu azul. E é engraçado falar dessa maneira porque, a gente não está explicando muita coisa com esse título, mas aí... Mas é bonito o título. É bonito, uma situação horrorosa, que é o que foi que aconteceu. Que aí eu estou pegando aqui emprestado, mas com as devidas venhas, do professor Marcelo Mota, do Departamento de Geografia do Meio Ambiente da PUC do Rio, que alcunhou a expressão. Tem uma aspas dele, de uma entrevista. Ele diz assim: o céu fica azul, se esquece de fazer a política que é necessária e com isso vai o sucateamento de defesa civil, sucateamento de políticas públicas, de intervenção das obras e a gente tem o quadro que tem. Ele contou isso para a realidade dele, lá no Rio de Janeiro, mas é igualzinho para o que aconteceu em São Paulo, para o que aconteceu na Bahia, para o que aconteceu na região serrana de toda a região sudeste e para o que aconteceu aqui em Manaus no dia 12 de março. Dia 12 de março foi uma data muito traumática para toda a população, porque chuvas torrenciais aconteceram e acabaram fazendo com que deslizamentos acontecessem, soterramentos acontecessem, pessoas morreram, aconteceu alagações em diversas áreas da cidade, inclusive áreas ditas nobres. E isso é meio interessante, porque nós estamos aqui no Amazonas, e o Amazonas tem uma peculiaridade, o Amazonas chove o tempo inteiro. Tá? Chove o tempo inteiro. E o volume de chuvas aqui na região é efetivamente amazônico, como se diz o título. Eu era moleque quando eu via chuvas durante o próprio dia que poder fechava um dia escuro. E essa é a natureza da própria realidade, até porque já se fala sobre os rios aéreos aqui da Amazônia, então, obviamente, no sistema de evapotranspiração, nessa ileia que nós vivemos, vai gerar isso. Então, chuva torrencial é uma realidade para a própria situação amazônica. Agora, o que acontece de diferente? Porque as pessoas vêm se espantando com o volume grande de chuvas. E eu não vou me arvorar em ser meteorologista ou qualquer outra coisa que não seja a nossa profissão. Mas eu sou amazonense, vivo aqui, eu conheço a própria realidade daqui do Amazonas. O problema todo não está no volume de chuvas, a priori, até porque a gente não pode negar mudanças climáticas efetivamente. Mas o grande problema é o tratamento do crescimento das populações e também das próprias necessidades de infraestrutura nas cidades, em especial Manaus, não vem acontecendo a contento. E daí a gente vê o que vem vendo no Brasil inteiro, que são as cidades com qualquer chuva que acontece sendo bombardeadas com um volume grande de águas e diversas áreas da cidade sendo alagadas. Então, assim, nas áreas nobres se vê carro boiando, nas áreas não nobres, às vezes se vê corpos boiando, quando não é uma situação muito pior. Então, um dos exemplos mais recentes aconteceu no litoral norte de São Paulo, mas a gente pode pegar os exemplos que aconteceram em todos os anos.
na Bahia, você pode pegar os exemplos que aconteceram no Rio de Janeiro, os que acontecem constantemente lá na região serrana, como a gente já falou, mas o caso do Litoral Norte foi emblemático, porque naquele caso, Roger, se atingiu aquelas regiões que seriam mais turísticas e você teve uma demonstração muito clara de uma diferenciação social. Houve aquele caso complicado onde num condomínio de luxo, como disseram, se é ou não é, isso vai depender de investigações, isso não cabe nesse momento. Mas o fato é que não eram pessoas carentes e que inclusive estavam querendo que a imprensa não comparecesse para poder mostrar. Eles estavam não querendo desvalorizar os seus imóveis. Você acompanha essa situação? Não, mas é interessante isso, porque quem tem essa visão sabe que um local que alague, que gere perda de patrimônio, o carro ali vai ter um dano. Você não quer que isso apareça na imprensa, que isso seja divulgado. Agora tu imagina, Roger, no caso lá, as pessoas não queriam que tivesse prejuízo ao valor do seu patrimônio. Patrimonial. E nós não estamos aqui discutindo se isso é certo ou errado, pelo menos a priori. Mas o que a gente está identificando é que lá na mesma região houve quem perdesse vida. E eu acho que numa ponderação de valores, acho que nós temos extremos. Só que eu ainda continuo observando a aparofobia acontecendo. Por quê? Para o carente que teve problemas, porque as pessoas que estavam lá, que foram mais brutalmente atingidas, eram pessoas que tinham que servir aos grandes estabelecimentos comerciais ou turísticos da área. Aparofobia. Você sabe o que é isso? Manda ver, Roger. Aparofobia. Não, explica para mim. Me explica, assim, numa linguagem simples. Em poucas palavras, como é que a gente pode traduzir isso para o internauta que está aqui acompanhando? Aversão a pobre. Aversão a pobre. Bom, isso a gente sabe que tem. Então, isso é a aparofobia. E a gente estava falando disso aqui hoje. Exclusão antecipada já. Na verdade, assim, acho que é uma própria cultura. A gente estava no Viver Melhor ainda agora pela manhã e o que a gente observou por lá? E o que a gente tem observado, que não é só no Viver Melhor, isso acontece em todo lugar. Aquela construção que se destina a quem é pobre, ou então a quem se entende de pobre, é feita sempre com o mais descuido o possível. Porque o mais descuido possível significa a menor preocupação possível a utilização do que é mais barato, do que é menos importante. Então você vê a alocação, então a construção de quem pega e está em situação de pobreza sendo tratada, inclusive pelo Estado, porque quem está no Estado às vezes é aporofóbico, para que possa pegar e implementar o mínimo de recursos estatais para o máximo de solução. O mais distante possível de quem é aparofóbico. Exatamente. Quer ver? Bora observar o que aconteceu aqui em Manaus. A gente tem imagens sobre essa situação, a gente pode mostrar os exemplos que aconteceram aqui com relação às chuvas, e isso demonstra muito bem. Aí temos uma área de barranco acontecendo, e barrancos acontecem em toda a cidade de Manaus. Sim. Manaus não é plana, é uma planura, então nós temos áreas que têm essas situações, nós temos diversas com essa mesma situação, e sem o devido tratamento, tanto as áreas que estão acima quanto abaixo dessas áreas sofrem problemas. E aí você tem exatamente o caso que aconteceu com a erosão, onde maquinário pesado no município teve que entrar para poder reparar as situações que aconteceram de forma bastante gritante. Acho que tem uma imagem agora sobre alagamentos. Os alagamentos podem mostrar bem a situação que aconteceram em diversas áreas de Manaus. Isso já é o transbordamento dos igarapés por conta do volume de águas que aconteceu. Mas voltamos aqui conosco. Ou seja, não é excepcional, porque acontece sempre, cíclico, porque a gente conhece as chuvas, a região tem esse tipo de chuva, esse tipo de volume, não é excepcional, acontece sempre. Também as áreas são identificáveis. Mas então, por que isso precisa continuar acontecendo? Aparofobia. Aí você vai dizer, pô, Carlos, está tão simplista nisso? Infelizmente é. Eu vi umas declarações interessantes sobre essa situação. E eu ouvi declarações dizendo, abre aspas, e me perdoe com devida vênia, deixamos isso acontecer. E eu vi uma outra, abre aspas de novo, temos que remover essas pessoas. Elas não podem querer ficar lá. E essa é uma visão realmente gritante, porque já houve manifestações, não só Manaus, não só Amazonas, como o Brasil inteiro, dizendo por que essas pessoas ocupam aquela localidade. Nos perguntaram isso hoje de manhã cedo. Pelo amor de Deus. Nos perguntaram isso hoje de manhã cedo. Bom, Roger, para quem não consegue entender, por quê? Porque essas pessoas não têm para onde ir. Essas pessoas simplesmente, elas não têm qualquer tipo de assistência, qualquer tipo de programa habitacional onde elas possam ter um mínimo de dignidade para morar. Então elas vão para esses locais, como a comunidade Santa Inês, na beira de um barranco, que está sujeito a desbarrancar no caso de uma chuva intensa como essa que aconteceu no dia 12. Agora, infelizmente, como o Roger destacou, essa não é uma situação que acontece de hoje. E essa não é uma situação que, infelizmente, acontece de Amazonas. Essa é uma situação que acontece de Brasil.
O fato é que o que nós estamos verificando aqui é justamente o que o professor Marcelo falou. Nós temos efetivamente a amnésia acontecendo, porque a desgraça que acontece hoje, mais hora menos hora, ela vai ser solapada por conta das notícias que vão acontecer amanhã, ou então por conta do dia lindo de sol que vai acontecer depois. E aí, nós estamos só esperando a própria desgraça, a próxima desgraça acontecer da exata mesma forma. E é realmente isso é bastante complicado, porque... Gente, mas significa então que aquele que sofre uma tragédia dessa, ele nesse momento pontualmente, ele vai ser atendido na sua necessidade. Mas então aquele que não sofreu a tragédia, que está numa outra área de risco, que não teve o seu desmoronamento, não perderam vidas ali, ele precisa alguém morrer para que ele seja atendido? Olha, não sei, talvez às vezes que sim, porque houve informação mais recente de que pelo menos mil localidades foram identificadas nessa situação. Ora, e se tem 1000 localidades nessa situação, então é necessário que medidas urgentes sejam tomadas. E essas medidas urgentes, elas precisam ser tomadas de forma antecipada. Principalmente quando nós denunciamos isso. Então, assim, tanto o Roger Defensor, tanto eu, já fizemos diversas atuações nesse sentido. Temos uma, inclusive. Temos uma tutela de urgência que foi proposta numa CP lá para o Mauazinho. Uma situação que nem aconteceu aí, já mais recente, no dia 12 de março, está para acontecer no Mauazinho, que já está há anos esperando providência do poder público por conta de uma deficiência que aconteceu. Eu vou deixar aí o número da tutela de urgência aí nos comentários do canal e você vai poder observar de forma bastante clara, que tem um link tanto para poder fazer acesso quanto acesso à peça para que você possa observar. E apesar de termos demandado isso em fevereiro, nós já estamos aí com mais de um mês sem qualquer providência do poder público. Ou seja, o poder público está esperando novamente acontecer isso. Só que a gente está falando de vidas que estão lá precisando e pendendo de atenção. Então, é necessário que medidas urgentes aconteçam. Eu vou pegar e destacar aqui o caso de um colega que não está aqui conosco, ele está no externo. Quando voltar, ele vem aqui com a gente, que é o colega Rodolfo. Ele protocolou uma ação no final do ano passado, uma ação civil pública para tratar dos igarapés de Manaus. A gente viu lá a questão do alagamento, tá? O número da ação e o link vai estar aí embaixo para poder você observar também. Mas na ação civil pública se pedia sinteticamente que fosse identificadas as áreas que estavam sujeitas a alagações e mapeamento das comunidades nos entornos. Trabalho preventivo. Exatamente. Mas apesar dessa situação e apesar de toda a discussão, a ação protocolada no início do ano, no final do ano, despachada agora mais recente, está com previsão para realização de audiência para abril. Eu já vou deixar isso aqui com antecipação avisado para vocês e, obviamente, como isso aqui se trata de interesse público, provavelmente a gente vai deixar disponibilização de link para comunicação. Por quê? Quando a gente está falando de igarapés de Manaus, e Manaus está entrecotado de igarapé. Tem igarapé para tudo quanto é lado. A gente está falando de uma quantidade incomparável de pessoas que está sujeita a esse tipo de situação. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente não precisa esperar normalmente uma desgraça dessa acontecer. Entendeu? Mas vamos voltar ao discurso, porque assim, a gente falou sobre a situação, falou o que está acontecendo, falou da parafobia. Mas aí as pessoas não perguntam, quem está olhando nesse momento deve estar dizendo, e aí, qual é a solução para isso? Existem soluções de médio, curto e longo prazo a serem implementadas. Se discutiu recentemente uma situação sobre isso. O Poder Público Municipal esteve mais recentemente em coalizão com diversos representantes em Brasília e houve uma manifestação do governo federal para a cessão de recursos para a construção de 5.000 casas para Manaus. Ótimo. Isso é muito bom. Só que é necessário alguns dados importantes. Quando? Onde? Por quê? Em que forma? Em que meio vai ser realizado isso? Porque, ainda que o poder público pudesse ser o Thanos, ao contrário, e estalar o dedo e pudesse ter recurso de imediato, as construções não acontecem assim. O tempo de levantamento para fazer a construção de uma casa do zero, de um residencial, do zero até a entrega, é de no mínimo 2 anos. Isso sem contar com os processos de desapropriação. Sim. E a gente está falando de licitações, construções, inspeções pelo poder público, e nós temos o que a gente já verificou no Brasil inteiro, inclusive aqui em Manaus. E aí obras como essas acabam demorando, e o pior de tudo, que é onde a gente vem, onde a gente conecta. Se não há devido cuidado isso e desobediência à própria legislação, você vai ver como solução para a construção de um problema sério desse, um outro problema que foi o Viver Melhor, que era justamente um problema do passado como esse. E aí você vê as pessoas socadas dentro de um residencial, desconectado da própria vida urbana, morando sem afastados, nenhum serviço público, como se fosse num gueto. E não escapando também de problemas semelhantes, como você viu na casa num apartamento que pegou incêndio, nas casas que estão lá tendo problema de alagações, as outras que estão tendo infiltrações e todos os problemas. Porque o problema, às vezes, é afastar aquela desgraça do olho das pessoas e das câmeras e jogar para bem longe. Mas as pessoas não são deletadas. Tem gente que eu tenho certeza, tem gente que eu já conheci que eu tenho certeza que se pudesse dar uma de Thanos, instalava o dedo e deletava as pessoas. Eu não vou nem discutir o fascismo que isso representa, mas o fato é que não dá para fazer isso.
Então, a gente precisa ter preocupação com relação a essas situações. Mas aí teria que estalar o dedo e voltar de novo na época da eleição, né? Que é a época que eles são necessários. Porque o triste é isso, é que a gente ouviu também lá na comunidade, né, no Ver Melhor, pessoas falando que na época das vésperas, né, dos pleitos, aparece lá para limpar alguém, para limpar a área, aparece alguém lá para fazer aquela campanha, aquela mídia, e aí depois desaparece, não aparece mais. E o que acaba fundamentando a amnésia. A amnésia do céu azul. Exatamente, o que acaba fundamentando a amnésia. Mas a questão toda é, e o que fazer para quem se encontra nessas áreas? O que é necessário fazer? O poder público já tem ciência do que está acontecendo. O poder público não é Manaus, o poder público, o Brasil já tem ciência do que está acontecendo. Então, as medidas necessárias são as de remoções imediatas, só que remoções tem que se observar a dignidade. E se a pessoa está na beira de um igarapé, se ela está na beira de um barranco, ela não está lá porque acha bacana. Ela está lá porque é o local que ela precisou ou que ela conseguiu pagar. Porque muitas vezes é entre escolher entre moradia e alimentação, porque as duas coisas às vezes não dá. Então, se você está falando de moradia ou alimentação, você vai morar onde pode. E às vezes onde pode, às vezes extremamente arriscado. Agora, uma coisa tem que ser colocada de maneira muito clara. É obrigação do Estado, seja a União, seja os Estados, seja o município, a melhoria das condições sociais das pessoas. O Estado não pode, sob condição como as indicadas pela Defesa Civil, fazer remoções puras e simples. É a obrigação do Estado fazer com que o status da pessoa seja melhorado e não piorado. Remoção por remoção, para você ser colocado em casa de parente de forma indefinida, para ser colocado em um local como arremedo de forma indefinida, é algo extremamente abjeto. Então, o poder público tem condições para que possa implementar soluções de forma transitórias até a implementação de situações definitivas. É o caso, por exemplo, da implementação, sim, de aluguéis sociais, só que, como estamos falando de aluguel social nos padrões necessários e mínimos para que as famílias possam viver. E quem já fala sobre isso é a própria medida provisória do novo Minha Casa Minha Vida. Então, assim, se o governo federal, apesar de todas as excruciantes condições que nós fomos apresentar no início do ano, tem complexidades para a realização disso, nós temos condição de pegar e implementar isso através de todos os somatórios de sobras de tesouro possíveis para implementar, portanto. Até porque recursos emergenciais que podem ser implementados para isso acabam ultrapassando todos os requisitos de LRF. Então, eu tenho que observar isso com bastante responsabilidade, porque às vezes é muito mais caro reparar o dano ocorrido e o pior de tudo, tem situações que não tem volta, porque ninguém devolve a vida para as famílias que já morreram. Exatamente. Ninguém devolve o sofrimento disso. E não há indenização que pague essa situação. Para quem perdeu entes nessas tragédias do Brasil afora e aqui em Manaus, no dia 12, você pode dar uma casa, você pode mobiliar, isso... para aquela família ali não repara a dor que ela passou, né? E, novamente, né, algo que poderia ter sido evitado, algo que poderia ser prevenido. A gente não pode trabalhar só na base de remediar aquilo que acontece e, pontualmente, lá naquela situação, fazer o trabalho acontecer e aí, quando o céu melhora, quando as coisas começam e surge uma outra demanda e pronto, deixa essa aqui de lado, agora vamos resolver aquela. E esse tipo de comportamento pode passar uma falsa impressão de que esse Estado está trabalhando. Então, estou trabalhando, está resolvendo, estão resolvendo. Só que ele está atuando naquilo que a gente chama de enxugar gelo, ou seja, ele está indo só emergencialmente, fazendo aquele cuidado paliativo social. Daí, para poder evitar esse ciclo todo de miséria e morte, que é o que acaba sendo fundamentado, o Estado precisa de ter uma política permanente. Essa política não é uma propaganda de governo transitório. Ele precisa de ter uma política social permanente com a implementação de soluções diversificadas para a moradia. Porque o que aconteceu no Brasil inteiro é que se dependeu de uma política que veio do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e nem os estados, nem os municípios seguiram com cada política de forma estruturada. Se depende do que o governo federal vai entregar e a política até aquele momento era de entregar mais casas e mais casas e mais casas. Resolução com construções não resolve de imediato. Então, uma das coisas que tem que acontecer de forma bastante clara é para que tanto estados quanto municípios, em especial o estado do Amazonas e município como o de Manaus ou todos os demais, tenham um condicionamento, um cadastro muito claro a respeito de quem são os beneficiários. E uma coisa já deixa muito claro, já temos esse procedimento, pelos próximos dias a gente vai estar anunciando, vamos fazer a judicialização. É obrigatório que haja transparência nessas listas, porque é inadmissível que aconteça sorteio de beneficiários, porque não é para ter sorteio.
sorteio, porque cada uma dessas pessoas que estão na beira dos encostes e precisando de atenção do Estado são pessoas que estão batendo na porta do Estado e precisam de soluções. Então, quando a gente está falando de 5 mil moradias que vão ser entregas, sabe-se lá quando, nós já temos aí, então, milhares de pessoas que têm que ser atendidas com prioridade e não aquelas que um sorteio acabou demonstrando. A propósito, o sorteio tem sido um modus operandi no município e esse tipo de procedimento já demonstrou, como já identificamos, às vezes situações fraudulentas que já vêm sendo investigadas pelos órgãos de controle. Então, nós não podemos deixar essa situação acontecer. Soluções, então, que precisam acontecer de imediato são a atuação de imediata para quem está acontecendo, mas não sendo nazista ou fascista de remover as pessoas por remover. Porque quem quer implementar isso só pode ser classificado dessa maneira. O que tem que efetivamente acontecer é identificação adequada, colocação em medidas de emergência, pagamento de aluguel social com dignidade, cadastramento adequado, colocação de dados de todos os beneficiários e futuros beneficiários em listas na internet para que qualquer pessoa possa fiscalizar e, efetivamente, diversificação dos produtos de moradia, que podem ser sim lotes, que podem ser sim apartamentos, que podem ser sim casas, que podem ser ocupação de espaços vazios, o que não pode ninguém continuar de braço cruzado, porque senão a próxima desgraça acaba acontecendo e aí a gente na amnésia anual acaba esquecendo do que aconteceu, fazendo vítimas no ano seguinte. Não é, Roger? E nessa história, nessa matemática aí, quem é que sai perdendo? Quem sai perdendo é você. Porque você, nessa história, você está provavelmente pagando seu IPTU, pagando a sua energia elétrica, se não estiver atrasada, tentando equilibrar as contas de casa com a sua comida, com a sua alimentação, sua e de seus filhos. Então, e essa matemática não fecha. Então, nessa situação de extremo aperto que o brasileiro vive, e o amazonense não está diferente disso, tem que fazer escolhas muito difíceis. Mas uma coisa que não pode acontecer, e não se pode admitir em hipótese nenhuma, é entre escolher em vida ou qualquer outro bem. Perfeito. E é por essa razão que a gente espera que haja uma modificação da condução estatal Brasil e esperamos com que essa nova política de moradia prometida a nível nacional traga soluções concretas para o Amazonas e que ela não seja somente um alívio para a desgraça momentânea e simplesmente a amnésia até a desgraça seguinte. Esse é o objetivo de hoje, esclarecer sobre esse tema. Se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, comente conosco, mande observação nas redes sociais, comenta aqui no vídeo, ou então se quiser criticar, critica só o Roger, tá bom? Pode criticar à vontade que eu aceito, mas curte, tá?